perguntas de vocês para tirar dúvidas. O Moisés está aqui, ele me procurou e falou até que tinha um grupo, né, de pessoas que a gente poderia aí fazer uma reunião para esclarecer algumas dúvidas, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Jorge Calazans, sou advogado, sou especializado na defesa de investidores que foram vítimas de fraude. Para quem, alguns já sabem disso, esse golpe da Edbox, da Ebidox, né? O famoso golpe da falsa corretora de investimentos, é uma modalidade, né? A gente tem aí o esquema Ponzi, que é muito usual, tem a pirâmide financeira e tem também o golpe da falsa corretora. Esse golpe, basicamente, ele vai nessa questão que vocês muitas vezes são induzidos para fazer um curso ou ter um tutor ali que vai te ensinar a investir e na realidade, essa pessoa vai te conduzindo e, num determinado momento, ela vai quando você ganha total confiança, ela se apropria do seu dinheiro. Tá? E muitas vezes tem uma fase que é chamada repique, e nesse repique é onde, muitas vezes, também, eles pegam mais dinheiro. Então, cuidado, assim, se eles chegarem e falarem alguma coisa que você tem que fazer um depósito para liberar alguma coisa, não faça mais nada, porque isso também é parte do golpe. Agora vamos para o que estamos fazendo, né? Como agimos nesse caso. O escritório já tem uma experiência de atuação nesse caso. Nesse tipo de caso, a gente já participou de algumas operações envolvendo o golpe da falsa corretora, e a gente aqui pegou esse caso da Ebidox e, logicamente, a nossa metodologia, pela experiência que nós tivemos anteriormente nos outros casos, ela é verificar todas essas intermediárias que vocês fizeram os aportes, tá? Então, a gente, com base na onde você depositou e para quem você depositou, a gente faz um trabalho ali, faz esse levantamento, porque a polícia, quando ela quebra o sigilo bancário, né, a autoridade competente, ela quebra o sigilo bancário, ela vai conseguir, muitas vezes, identificar, numa segunda, terceira camada, o beneficiário comum, né, dessa quantidade de aportes. A grande vantagem, e aí é importante também, a grande vantagem de representar um grupo é que a gente consegue ter essa informação mais fidedigna. Se vocês imaginarem que um grupo grande, né, e na hora que você faz essa investigação, esse trabalho de forma coletiva e organizada, você vai ter o maior número possível de empresas e chegando no destinatário comum. Diferente, muitas vezes, se você faz isso individualmente, a pessoa vai chegar lá, né, vai levar numa delegacia, por exemplo, eles vão olhar e só vai ter o histórico daquele caso, né, daquela situação. A gente está buscando um grupo para ter esse quebra-cabeça mais ampliado, ou seja, o maior número de empresas possível para anotar os comportamentos. E isso que nós já conseguimos fazer, né? Nessa primeira análise que nós fizemos, o que chamou a atenção, que praticamente todos os sócios das empresas que vocês fizeram aporte são beneficiários de Bolsa Família. Então, assim, imagina grandes empresas, intermediadoras de pagamento, aqui empresas de vestuário, tem uma série de empresas aqui, e na sua grande maioria os sócios são beneficiários de Bolsa Família. No final de semana, eu tive uma reunião com alguns na sexta-feira passada, né? Aí, no sábado, eu mesmo não passei nem para a equipe, eu comecei a fazer uma verificação dessas empresas. O que me chamou a atenção foi que o sócio da empresa, ele fazendo o apanhado, ele estava envolvido em um processo criminal. E é uma prática, pelo que eu tenho visto, vários sócios dessas empresas têm processo criminal. Mas o que me chamou a atenção nesse é que ele tinha morrido de overdose. Então, imagina que vocês depositaram dinheiro numa empresa que o sócio
morreu de overdose. Pegando o contexto total, praticamente é o usuário de crack, tá? Ele chegou, ele usou tanta droga pelo histórico que tem, que ele caiu, bateu a cabeça. Então, a conclusão que nós chegamos é que tem alguém, isso é comum, fazendo recrutamento de indivíduos, aí pelo que a gente tem até acompanhado, depois eu posso até compartilhar aqui com vocês, a sua grande maioria residentes em favelas, em comunidades do Rio de Janeiro, né, favelas ou coisa do tipo, são as pessoas que teoricamente estavam ali como os sócios dessas empresas, tá? Então, se for partir por esta lógica, essas pessoas não são empresários, elas são laranjas, tá? Agora, quando eu falo de quebrar as camadas, né, praticamente quando você quebra o sigilo bancário, você vai identificar em várias contas, talvez um beneficiário comum, ou seja, o dinheiro entra para a conta desse laranja, e esse laranja ou ele saca no caixa, pelo volume que vocês depositaram, eu vejo que não, tá? Não seria esse o modus operandi, ou ele saca na boca do caixa, ou ele faz um Pix, ou ele faz uma transferência para alguém. Então, quanto mais ampliado nós tivermos o número de pessoas nessa mesma situação, o que a gente busca é, numa segunda camada, um beneficiário comum. Tá? Na hora que a gente acha esse beneficiário comum, provavelmente é alguém que já faz parte dessa organização criminosa. Este é um ponto que eu estou passando mais em relação à parte da investigação criminal. O que surge aqui é que quando nós começamos a ver aí um grupo de pessoas que fez depósitos em contas de pessoas que são beneficiários de Bolsa Família, que são favelados, que não têm a mínima condição, a grosso modo, só de olhar, de ser empresários, que houve uma negligência de quem permitiu abrir essas contas. Tá? Então, o que nós estamos aqui, eu estou trazendo esse exercício para a minha equipe, se o banco ele não pode ser responsabilizado, tem decisões no sentido de o banco não ser responsabilizado quando não foi demonstrada nenhum tipo de negligência do banco. Agora, quando a gente chega e verifica várias pessoas e essa negligência fica muito aparente, porque aqui eu já tenho aqui mais ou menos umas 40 empresas distribuídas em 3, 4 bancos, que esses bancos abriram as contas. E essas pessoas foram lesadas. E aí que é importante também o coletivo. Se você for entrar com uma ação individual contra o banco ele vai chegar e vai falar que não houve negligência, porque ele vai chegar e ele vai se apegar naquela questão. Olha, aqui não houve negligência, qualquer um poderia ter aberto uma conta aqui e não fez nada. Agora, quando a gente amplia isso e mostra, olha, foram abertas no Banco Santander, por exemplo, 200 contas, Lara, que é o nome dessa conta, né? É a conta de laranja. 200 Laras foram abertas no Banco Santander, que prejudicou essas pessoas. Então, o Banco Santander, ele já começa, já não tem muito como escapar. Tá? E aí, qual a nossa ideia? Se essa tese a gente conseguir construir por aqui, né? A nossa ideia é, o nosso escritório nós temos mais de 130 ações civis públicas contra fraudes e investimentos, aí no caso, pirâmides financeiras. A gente faria uma ação civil pública, para fazer uma ação civil pública, até para fazer um parênteses aqui, muitas vezes vocês vão perguntar, mas aí um advogado, meu amigo, ele pode fazer uma ação civil pública? Não, não pode. Tá? A ação civil pública, ela tem alguns legitimados para fazer. Então, é o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Estado, União e municípios e associações e sindicatos. Essa associação tem que ter mais de um ano e pertinência temática. Como o nosso escritório se especializou nesse tipo de casos, nós já temos uma parceria com uma associação que tem mais de um ano em pertinência temática, que por conta dela nós estamos ali
em mais de 130 casos, tudo relacionado a crimes contra o consumidor. Então, o que a gente faria com esta associação é esta parceria, entraríamos com uma ação civil pública e, ao invés de colocar as empresas fraudulentas no polo, né, seria ali, né, ver o melhor modelo, mas nessa ação civil pública consultariam os bancos, porque eles foram negligentes na sua conduta. E o que a gente quer demonstrar é que os bancos abriram, por exemplo, Banco Santander abriu 200 contas de laranja com pessoas sem lastro, então, sem o mínimo respaldo, e essas pessoas que permitiram, né, e essa negligência do banco permitiu que um grupo de vítimas tomasse um golpe. Se o banco tivesse o dever de atenção ali, seguisse as normas que estão relacionadas a você impedir a lavagem de dinheiro, isso não teria acontecido. Aí a grande vantagem da ação civil pública é que ela não tem custas para as vítimas, né, no caso. A ação civil pública, como eu disse, ela é feita por uma associação, e a ação civil pública, por ter esse caráter de respaldar a coletividade, ela também não tem sucumbência. Agora, você entrar uma ação individual contra o banco, sem demonstrar o comportamento do banco em relação a toda uma coletividade, e se basear somente no seu problema, corre o risco do banco ganhar ação e você ter uma invertida e ainda ter que pagar a sucumbência para o advogado do banco. E pelo que eu vi, os valores são muito altos, tá? São muito altos que vocês depositaram. Então, essa inversão, ela pode gerar ainda um problema grande. Então, a vantagem da ação civil pública é não ter esse risco, tá? Então, só para recapitular, qual é a nossa linha de atuação? Criminal. A gente, inclusive, eu vou a campo, porque o que me chamou a atenção são as empresas, né? Eu mesmo, estou com a minha equipe aqui, a gente está pensando em bater na porta dessas empresas e constatar, inclusive, para dar mais robustez, tanto na questão criminal quanto na ação civil pública. Está vendo muita empresa no Brás, na 25 de março, pessoas residentes aqui na Vila dos Pescadores, em Cubatão, que é uma favela, praticamente. Então, a gente quer bater nas portas e levar essa prova fidedigna mesmo. Tá? E na outra ponta, em relação à parte financeira, a gente buscar também a indenização do banco. A grande vantagem é que o banco é pagador, né? O banco tem recursos para pagar. Agora, na parte criminal, a gente depende, como eu falei para outros, né, anteriormente, que a gente depende que a investigação, como ocorreu nos casos que nós tivemos, né, anteriormente, que a investigação faça a apreensão do proveito do crime, a gente entre com uma medida para você ser restituído através do proveito do crime. Nessa linha que nós estamos adotando, a gente vai partir para essa alternativa de ser restituído através do proveito do crime, mas também a gente vai numa opção de ser restituído pela negligência bancária, tá? E como eu disse, através de uma ação civil pública, nós conseguimos um respaldo, né, para evitar com que tenha ali uma condenação em sucumbência ou coisa do tipo, e vocês ficam respaldados em relação a isso, tá? Eu queria passar isso, mas o mais importante é tirar as dúvidas, né, de vocês. E aí, quem quiser perguntar, é só abrir o microfone aqui e falar. Vamos lá, Moisés. Doutor Jonathan, boa noite a todos. Qual o nome dessa associação? É o IPGE. Inclusive, é o Instituto de Proteção e Gestão e Defesa do Empreendedorismo e das Relações de Consumo. Inclusive, nesse caso, né, o IPGE é autor da ação civil pública das lojas americanas, que está em andamento, inclusive eu que assino também, eu sou um dos advogados, né, no caso das americanas, do IRB, e fora essas inúmeras, o IRB é o Instituto de Resseguros, e fora essas inúmeras pirâmides financeiras que vocês estão acompanhando. Né? Vocês estão vendo ela? Ainda não, Calazans. Ah, sim, agora sim. Então, eu estou colocando aqui no Google, né? Eu puxei no Google, se vocês puxarem, tem aqui, ó. Eu coloquei IPGE, ó, Entidade, Protocolo, Ação Civil Pública contra Controladores
das lojas americanas. Então, se você pegar aqui IPGE Brasil, tem inclusive reportagens sobre ela. Aí eu peguei mais voltadas americanas, né? Mas se você colocar aqui IPGE Brasil, IPGE... Tem também o site, tem tudo que... Entidade atua para diminuir o impacto das fraudes financeiras. Esse é o IPGE. Tá? O G1. Então, será feita essa associação aqui, que é a nossa parceira aí desde sempre. Tá? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Boa noite a todos. Por acaso, o caso Maná será citado hoje? Não. Quem falou que era da Maná hoje? Não, sou eu, Gustavo, porque eu recebi o seu link através de outro grupo e aí eu não sabia se esse caso... Não tem nada a ver com a Maná. A Maná, a Maná, inclusive, falando um pouco do IPGE, o IPGE entrou com uma ação civil pública contra a Maná. O juiz entendeu que não era pertinente a gente discutir questão do consumidor, mas ele encaminhou as informações que o IPGE, que é essa associação que a gente vai entrar com a ação, ela passou para a Polícia Federal. Então, o caso Maná, ele está na Polícia Federal já, por conta de uma movimentação do Instituto, que vai ser o responsável pela ação aqui também. Tá, ok, obrigado. Deixa eu pegar aqui. Não sei porque a visualização está ruim. Mas, Moisés, vamos lá, Moisés. Calazans, a gente precisa já definir umas questões que são o seguinte. Alguns outros colegas da sua área nos definiram que o processo mais rápido seria uma ação administrativa contra o nosso próprio banco. E, em conjunto com essa ação administrativa, iria-se atrás desses CNPJs laranjas. E a investigação criminal, que foi a primeira abordagem que você fez, ela, de certa forma, não nos deixou muito à vontade, porque poderia parecer que iria andar atrás de bandido, iria demorar muito, era uma coisa assim. Agora parece que você está colocando uma coisa assim um pouco mais próxima do que a gente quer, porque muitos dizem... Eu respeito, deixa eu falar, Moisés, rapidinho, eu respeito os colegas, tá? Eu respeito os colegas. Primeiro, aqui nós somos especializados nesse tipo de matéria, né? Negócio. Aí, o colega, quando eu falo da ação civil pública, é porque, como eu disse, nem todo mundo vai conseguir movimentar. E você acredita, e assim, com todo respeito, imaginar que uma ação administrativa interna do banco vai fazer o banco devolver o seu dinheiro, esquece. Tá? E aí eu estou te falando, eu estou partindo de uma lógica, tá? Se você for pegar aqui, digitar no Google também, golpes bancários, enfim, colocando e tentando colocar o banco na ação, você vai ver que o banco ganha quase tudo. Tá? O banco ganha quase tudo. Então, por isso que eu estou falando, eu não faço essa movimentação se você falar assim, Calazans, vamos entrar com uma ação minha contra o banco. Eu não vou entrar, sabe por quê? Porque a probabilidade de você tomar uma invertida é muito grande. Quando eu falo em entrar com uma ação civil pública, é por isso que eu falo, tem que ter uma associação com mais de um ano e pertinência temática, tá? Porque, assim, nesse tipo de situação, a gente vai, se tiver algum risco do banco reverter, não vai sobrar ônus para ninguém. Ok. Você entrando com uma ação contra o banco, a probabilidade do banco, porque lobby de banco é forte. Então, hoje, o que eu estou propondo aqui é juntar as duas coisas. Precisa investigar, tá? Levar o caso para a polícia numa linha, tá? E andar atrás de bandido, sim, porque tem que mostrar, a prova tem que ser muito robusta para chegar e não falar que o banco abriu conta para um golpista que você depositou, mas falar que o banco, representando toda a coletividade, que o banco abriu 500 contas
para golpistas, fazendo com que 1.500 pessoas fossem lesadas. Tá. E você chama de ação civil pública? Nós teríamos que entrar em contato com você em grupo, um número de pessoas, um monte de nomes, como que é isso? Não, eu já tenho meus clientes, tá? Eu vou levar adiante essa linha para os meus clientes. Então, se vocês tiverem interesse, lógico, você tem conheço um grupo. Quanto mais pessoas estiverem conosco, maior o nosso raio-x. Okay. Entendeu? Porque, pelo que eu vi, Moisés, não é assim, olha, tem várias pessoas depositando na mesma conta. O que eu estou vendo é que, praticamente, cada um deposita num grupo de contas que são feitas de laranjas. Então, é muita conta. Tá? Sim, então, isso é fato. Estratégia, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, não pensem no micro. A gente só vai conseguir pegar os bancos se for um prejuízo macro. Tá? Em que a gente consiga ter um grupo de pessoas, que nesse grupo de pessoas a gente não demonstre que você foi lesado só, mas demonstre que o banco está abrindo contas laranja com muita facilidade. Então eu tenho que demonstrar, olha, eu tenho aqui uma relação de 300 contas frias que foram abertas no Banco Santander. Eu tenho que mostrar isso na ação. Se eu chegar e for discutir o problema do indivíduo, o banco vai reverter. Tá? Eu estou falando isso, vocês podem pesquisar. Lógico, eu fico à vontade para buscar outra alternativa e, logicamente, cada advogado vai defender a sua linha. Mas aqui está falando alguém que é especializado nesse tipo de caso. Não estamos tratando aqui de uma situação usual, tá? De você estar discutindo isso com uma empresa que estava te oferecendo um curso, mas era uma escola legal, que você chegou, você colocou dinheiro na XP, isso são golpes, envolve o crime organizado, tá? O crime organizado está por trás, então tem uma série de fatores que contribuem aí para que esse caso seja muito complexo. Tá? E a ação civil pública, ela tem aí um prazo que você pode... Lógico, depende muito da investigação, mas ela é mais rápida. A ação civil pública, ela não depende de investigação. Tá? A ação civil pública, eu estou chegando aqui, nessa semana, eu tenho uma reunião com meus advogados nessa semana para a gente preparar a ação para distribuir semana que vem. Qual a diferença da ação civil pública? Vocês não são vocês que estão ali à frente dela. Como eu disse, tem que ser através de uma associação com mais de 1 ano e pertinência temática. Eu estou discutindo uma comunidade, essa associação está representando um grupo de pessoas que foram lesadas por conta da negligência do Banco Santander, e a prova que eu vou fazer é demonstrar, por exemplo, estou falando do Santander aqui porque eu já vi que o Santander abriu um monte, que o Santander abriu 100 contas frias. Tá? Então, tem alguma coisa errada no Banco Santander. Então, a prova ela tem que ser ampla. Quando isso for reconhecido, o que nós vamos fazer? Habilitar as vítimas que foram prejudicadas. E aí, demonstrando crédito. Tá? Ou seja, o Moisés ele tomou um prejuízo de X mil reais por conta que o Banco Santander ele permitiu que laranjas utilizassem a estrutura do banco para pedir dinheiro. E como você vai receber seus honorários nessa causa, dessa forma? Não, eu recebo meus honorários a gente já discutiu, né? Quem é meu cliente sabe, a gente tem uma parte inicial e tem outra parte no êxito. Entendi. Tá? Qual a vantagem da ação civil pública? Porque aí, quando eu falo dos meus honorários, vocês vão pagar meus honorários. Vocês não vão pagar custas processuais, porque qualquer ação que você for promover hoje no judiciário, sem ser uma ação civil pública, aí dificilmente vocês vão conseguir gratuidade da justiça, vão ter que pagar custas. Tá? E, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, as custas são 1% do valor da causa. E o principal que eu volto a falar, assim, vão tentar vender de tudo. Tá? O advogado, ele está ali, eu estou te falando de alguém que trabalha só com isso.
O grande perigo de você entrar com uma ação na justiça para cobrar o banco é que se o banco ganhar, ele vai te cobrar. E o banco tem tudo para ganhar, porque nessa relação 1 para 1. O ideal é que, para a gente conseguir pegar o banco, a gente vai ter que ter um grupo de pessoas que demonstre que o banco prejudicou um grupo de pessoas por conta que o banco permite que abram-se inúmeras contas fraudulentas, e não só que você depositou. Tá? Eu estou passando aqui a lógica da coisa, eu queria, se vocês, pelo pensamento lógico, tá? Lógico, tem toda a questão jurídica. A estratégia não é a estratégia mostrar, se você for entrar com uma ação para mostrar que o banco te prejudicou porque deixou que fulano abrisse uma conta e você depositou o dinheiro e perdeu, o banco vai ganhar essa ação. Tá? Diferente se a gente mostra que o banco abriu 500 contas, 400 contas, porque aí você vai estar mostrando o problema recorrente do banco, não um fato isolado. Ok, fiquei satisfeito. Tá? Uma pergunta. Você estima quantas pessoas vão estar nesse grupo? Mais ou menos. Estima de quantas pessoas? Olha, eu não sei, aí depende de vocês. A gente já tem um grupo de clientes, eu tinha uma preocupação quando me chamaram, né? Eu não sabia desse caso, as pessoas começaram a me procurar. Eu falei para as pessoas que estavam me procurando que eu não conseguiria tocar esse caso com um grupo de... olha, venho eu fazer para o Edson, por exemplo. Eu tinha que ter um grupo de pessoas, e esse grupo ele já se formou. Tá? A gente já tem um grupo de eu acho que já deve ter mais de 30 pessoas já que estão conosco. Quantas contas você acha que tem o Banco Santander? Eu também fiz muito depósito do Santander. Olha, eu não tenho ideia, mas eu não tenho ideia aqui, porque eu já mandei para vocês aí. O relatório que eu recebi agora da investigadora aqui do escritório, ele já me trouxe 49 páginas de informações sobre os depósitos. Tá? Só de coisa que ela já começou a ver sem a gente ter essa quantidade de clientes que a gente está buscando aí para formar esse grupo robusto. Tá? Eu acredito que a gente vai ter uma ação aí que ela vai ser, se todo mundo, inclusive, é uma ação de repercussão na mídia. Tá? A gente tem que tem que chegar e levar apontar o dedo para os bancos, porque nessa relação 1 para 1, o banco ele vive escapando. Tá? Só abrir aí, vocês vão ver que a decisão, mesmo tendo no STF tem uma decisão, ele usa isso e sai fora. Mas se a gente pegar o banco mostrando que centenas, milhares, se for o caso, de contas foram abertas por conta da negligência do banco, inclusive a indenização ela pode ser alta. Tá? Porque tem a questão não só do ressarcimento do dano material, mas tem o dano moral também. Tá? Como é que o banco permite que uma empresa laranja, vamos dizer, como você falou, de pequeno porte, um favelado qualquer, receba 100 mil, 200 mil da conta? Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. E é isso que a gente vai demonstrar. Tá? Esse é o nosso intuito. Se você for pensar assim, se o banco chega numa situação, numa relação que você está entrando contra o banco, ele vai falar, cara, o cara chegou aqui, trouxe os documentos são corretos. Ele chegou, ele me apresentou os comprovantes de residência, então eu abri a conta, tá? E qual o problema de eu abrir? Então ele vai acabar escapando por aí. Os documentos. Abriu uma conta com valor pequeno, R$1.000, R$2.000, sei lá. Isso. E vai receber nessa conta 100 mil, 200 mil, 500 mil, sei lá quanto. Mas para isso a gente vai ter que mostrar que o banco falhou várias vezes. É isso que eu insisto. Vamos ter que mostrar que o banco falhou várias vezes. E a gente faz isso com uma ação que o banco não vai reverter, ele não vai conseguir. No caso de um revés, o banco não vai cobrar a sucumbência de ninguém, porque a ação civil pública é isenta desse tipo de cobrança. Tá? E no caso das empresas que foram depositadas, que no caso eu já mandei para você, inclusive, o CNPJ de todas elas. Certo, então, a gente já está verificando. E aí, veja bem, o importante é saber quem é o beneficiário final, porque o laranja passou para alguém.
E dá para rastrear essas contas todas. Eu sei, mas se a gente vai nessa linha de buscar o beneficiário final. Pode ser, mas se o banco pagar, está resolvido o problema. Não, tudo bem, tem as duas linhas, por exemplo. Tem as duas linhas, a gente vai trabalhar nas duas frentes. Tá? Perfeito. Agora, o Paulo quer fazer uma pergunta, mas a Sandra já está há um tempo aqui, só para respeitar aqui quem não fez, tá? Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu já sou sua cliente, viu? Já fechei contrato com o senhor, mas estou na live que eu quero informação por essa mudança, né? Que antes era só uma linha na ação civil, agora o senhor então, essa outra questão. Porque assim, os bancos, né? Quando a gente começou essa mudança, ela parte, eu já tinha comentado com vocês da possibilidade do banco, mas a partir do momento que a gente vê que é um comportamento repetido, tá? Entendi. De contas Lara, que é a tripeira, que chamam, tem uma série de coisas, na hora que a gente faz, de fato, se aprofunda no caso, começa a olhar que essas contas são de favelados, de beneficiários do Bolsa Família. Imagina, gente, a gente levar isso... Tem gente morta, inclusive, doutor. A pressão que a mídia vai fazer em cima, se a gente mostra, olha, a gente entrou com uma ação porque mostra que o Banco Santander, ele abriu 500 contas para a laranja, entendeu? Isso vai enfraquecer o banco. Então, assim, o segredo dessa ação, eu aqui, mais do que realmente ter um grupo forte, porque a gente consegue fazer um barulho com essa ação. Doutor, minha pergunta são duas, na realidade. Uma é que você vai entrar, como é que se diz? O senhor está falando do Santander, mas, por exemplo, eu não tenho nenhum depósito no Santander. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho na Latam, na Juno, BMP, Mercado Pago, né? Assim, que foi transferido para lá. Mas o grande monta de dinheiro foi através de... Eu mandei para Binance ou para Coinbase, e elas transferiram o dinheiro para essas pessoas. Então, como ficaria a minha situação nessa questão dessa aí? A gente vai colocar todos os bancos no polo, porque, assim, não existe... A ação não é uma ação contra um banco, a ação é contra bancos que permitem que laranjas, né, abram conta sem o mínimo do dever de zelo. Tá? Então, a gente vai incluir, inclusive, a Binance já está sendo... A Binance já está sendo recorrente nisso também. Inclusive, tem ações contra ela por conta de muita pirâmide financeira. Então, também todos vão ser incluídos. O que a gente quer ter é o maior panorama possível, né? Ver quem são então, mesmo eu depositando na Binance, para a Binance transferir para ele, a Binance entraria também, porque eles têm uma ligação com a Binance. A gente vai colocar todo mundo que a gente perceber, a gente vai colocar no polo da ação. Entendi. Tá? Satisfeita, doutor. Obrigada, viu? Boa sorte para nós. Doutor Calanza, boa noite. Boa noite. Três perguntas. Primeiro, quanto o banco que eu fiz o depósito, né, que eu fiz o PIX, o Banco do Brasil, haverá algum reflexo com relação a eles? Eu não entendi. Eu fiz depósito, né, fiz PIX através do Banco do Brasil, vários. Haverá algum reflexo, alguma coisa contra o próprio Banco do Brasil ou contra o próprio banco que você fez o depósito? Não. Aí a questão é outra questão, né? O banco que você é titular, né? Que você tem a conta, você fez o depósito, aí foi a questão foi sua. Você foi e depositou. O banco não tem como intervir nisso. O que a gente está questionando, e aí que muda a lógica da ação, é por que os bancos permitem que favelados abram contas de empresas com capital social de mais de 1 milhão na sua... Cara, tem muita gente que vai participar e aí a chamada já vai acabar. Eu não sei se a gente volta na semana... Amanhã a gente faz outro, porque vai acabar aqui, né? E tem tanta gente querendo até entrar. Pois é. Essa ação vai ser um grupo? Eu estou aguardando a resposta do banco de contestação. Eu posso entrar depois? Qual é o prazo que você imagina que vai começar a ação? Olha, a gente vai entrar, semana que vem eu já quero estar com essa ação encaminhada. E eu posso entrar no caminhar da ação? Pode entrar, só logicamente a gente quer usar todo o material que você pode fornecer, quanto antes vocês entrarem, mais material a gente tem para fornecer. Então, assim, eu não dependo eu dependo de vocês também, né? Porque quem vai dar
elementos para a gente entrar com a ação são vocês, porque a gente precisa dos depósitos, precisa dessa comprovação. Então, assim, se tiver um grupo razoável, ok. Senão a gente vai ficar esperando ter mais pessoas para ter mais documentos. Entendi. Ok, obrigado, doutor. Doutor Pessoal, Jorge, eu vou propor aqui, eu estou vendo aqui uma pergunta rápida. a chamada aqui, deixa eu ver o tempo. Não, tem 20 minutos. Pensei que estava acabando aqui. Vou falar rápido, doutor. Seguinte, primeiro, o IPGE pretende notificar o Banco Central também, e se vocês também vão fazer correlação de relacionamento dessas PJs com a aquisição de produtos bancários para poder receber benefício para abertura de conta. Olha, Paulo, isso eu ainda não posso, eu não posso te precisar como é que a gente vai. Como eu falei, eu estou trazendo aqui uma ideia, tá? Que eu vou, essa semana, sentar com o meu grupo de advogados aqui, tá? Para defender juntamente esta ideia, tá? Defender essa ideia para que alguém execute o trabalho, tá? Então, assim, a forma que vão adotar, se a gente vai chegar a pedir, logicamente vai pedir ofício, pedir isso, tudo, os pedidos da ação, quando ela estiver pronta, eu consigo te passar. Ok. Tá? Estou confiante na estratégia, desejo boa sorte, e só queria depois saber, o contato vai ser pelo aquele grupo de WhatsApp, né? Sim, no grupo do WhatsApp. Uma pergunta. Obrigado. Vocês vão fazer comunicação ao COAF, ao Banco Central, sobre essa irregularidade? Sim, isso é fato, né? O COAF é essencial, o COAF, porque ele, através do COAF, né, e principalmente através de uma análise de vínculo do laboratório de lavagem de dinheiro, é que eles conseguem fazer o follow on the money. Que esse é o trabalho que tem que ser feito, né? Aí no foco, não estou falando dos bancos, eu estou falando focado na localização do beneficiário, do criminoso, né? Na parte criminal. É importante ter esse follow on the money. E o Banco Central vai ser comunicado também que houve esse problema. Ele né? Tem que ser. Tá certo. Tá? Ok. O banco não gosta de publicidade negativa. Então, porque muitas vezes pode vir um acordo, gente. Então, assim, a gente está confiante aqui. Eu estou animado com essa ação. Eu também estou, doutor. Eu confesso para vocês que aqui no escritório a gente tem 130 casos, mais ou menos. Nem todos eu estou na linha de frente. Já estou velho, né? Tem a equipe que toca, mas esse aí eu estou animado. Vamos lá, o próximo. Eu queria saber as transferências que foram feitas em USDT de uma corretora para a carteira da EBDOX, como é que vai ser contabilizado isso? Esse já tem um trabalho, né? Tem um trabalho aí de rastreio da questão dos criptoativos. Eu vejo essa forma mais para a parte criminal, tá? Mais para a parte criminal. Mas ela entraria, o total entraria junto ou não faria parte dessa ação contra os bancos? Seria a parte esse valor? A gente vai ter que estudar como é que vai fazer isso, tá? Mas eu acredito que a gente vai colocar... Aí eu vou precisar dar uma estudada melhor, Beto. Aí vamos fazer o seguinte, a forma que a gente vai usar em relação à ação civil pública, né? Como habilitar o teu crédito, aí depois eu te passo. Tá certo, obrigado, doutor. Tá? Gostei muito dessa nova estratégia aí. Nem incluir todos, né? Mas aí, logicamente, o banco... Aí a gente pode estar contextualizando, né? Aí eu não sei se a gente vai colocar a corretora EBDOX e os bancos no polo da ação com uma responsabilidade solidária, ou seja, se a EBDOX, estou falando de EBDOX, eu sei que essa corretora, ou as pessoas jurídicas, elas não existem muitas vezes ali, né? Mas a gente coloca no polo com a responsabilidade solidária, ou se a gente vai individualizar essa ação focada nos bancos. Se for responsabilidade solidária, a gente está processando a corretora e toda a cadeia de empresas que foram montadas, e se alguém não pagar, quem paga são os bancos.
Doutor, certo. só mais uma perguntinha, rapidinho. Ele está falando que ele transferiu direto para a Hebdox em um SDT, não passou por corretora, não é isso? Ele falou agora, não é isso? Ah, tá bom. Então, meu caso é diferente, porque eu passei por corretora. Ok, obrigada. Mais alguém, gente? Calazans, está me ouvindo? Estou ouvindo. Desculpe, eu entrei atrasado e eu perdi qual é a sua nova estratégia. Você vai mandar algum resumo para a gente? Eu vou pedir para o pessoal gravar essa reunião e mandar para vocês. Eu acho que vocês, a grande maioria deve estar no WhatsApp, né? Mas eu peço até eu sei como tem o Moisés também, aí a gente compartilha isso. Ah, ótimo. Tá bom? Perfeito. Tá bom, então. Obrigado. O ceifador vai participar dessa ação também? O ceifador é nosso parceiro de sempre. Ele participa, sim. Alô? Tá? Doutor, eu estou muito confiante, viu? É o que está me dando muita esperança. Sua estratégia e o ceifador tá junto, melhor ainda, porque o cara ceifador é bom, nosso parceirão aqui. Ele é muito bom. A gente tem negócios juntos, né? O ceifador, ele tem toda uma linha de investigar os criptoativos, e na parte jurídica ele recorre ao nosso escritório, e como eu recorro a ele também, muitas vezes, para fazer a investigação dos ativos, né? Dos criptoativos. Cada um na sua praia, né, doutor? E aí a gente já, por conta dessa parceria, nós já conseguimos uma audiência pública na LESP, levamos esse problema das pirâmides financeiras na Assembleia Legislativa, CPI das pirâmides financeiras, enfim, a gente sempre está caminhando ombreado aí, porque independente da questão da relação do advogado com o cliente, a gente também entende que tem um propósito nosso em acabar com esse tipo de fraude, porque é devastador. O estudo que eu tenho aqui no escritório, eu identifiquei mais de 1.600 empresas fraudulentas de investimento, e elas já lesaram mais de 14% dos brasileiros. E os números... Paulo Francis Ley levou 4 bilhões, né? Os números que a gente tem estimado aqui é na casa de mais de R$1 trilhão. Então, assim, é um grupo pequeno de golpistas, se for pegar na proporção, que eles estão pegando 1/6 do PIB do país e enfiando no bolso. Então, tem todo um propósito nosso em combater esse tipo de fraude, porque, assim, eu vejo que um grupo aqui, você nota, né? E eu vejo isso, porque eu tenho acho que eu já cheguei a perto dos 5.000 clientes que nós temos aqui no escritório, e grande parte sofre depressão, ansiedade, problemas aí no próprio casamento que isso gera. Tiveram pessoas que ceifaram, né, falando a própria vida, porque por conta desse tipo de fraude. Então, para a gente não é só a relação com o cliente como advogado, mas sim um propósito maior de combater esse tipo de situação no país, que é absurdo. Eu, por exemplo, estou afastada do trabalho, sou servidora pública estadual, estou afastada por questão de realmente ansiedade em alto grau. Estou medicada. Imagino. E assim, e é feito, né? E toda a estrutura do golpe é feita para te colocar nos estágios ali que você não reaja. Então, é lógico que uma das coisas que o pessoal cria uma expectativa, né? Fica todo mundo querendo que isso, olha, resolve rápido. A gente vai entrar a gente tem toda uma jornada para enfrentar, tá? Nada é rápido, tá? Não é nada rápido, mas tem que ter paciência e pensar o seguinte, olha, eu vou tocar minha vida enquanto a questão vai ser resolvida num outro canto, tá? Porque se você ficar preso tratando isso, muitos ficam tratando como uma novela, né? Cada dia ele quer todo dia ele acorda e quer saber, e aí, doutor, o que aconteceu? E aí, doutor, o que aconteceu? E daí acaba sendo um sofrimento absurdo. Tá? A gente vai trabalhando, vamos fazer o que é possível. O nosso trabalho, eu digo, que é minimizar o tempo, né? Porque a polícia é demorada, o Ministério Público ele não quer agir,
Tá? Então, a gente acaba atuando ali para tentar resolver essas questões. Próximo, Adriano. Ô, doutor, desculpa, é que eu estou trabalhando, sou motorista de aplicativo. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo bem, Adriano. Então, Moisés, fecha seu microfone, por favor. eu queria ver essa situação, porque o seguinte, tudo que eu tinha foi nessa situação, entendeu? E assim, eu tô passando um momento difícil pra caramba, entendeu? E aí eu tô sem dinheiro nenhum, eu tô tendo que me desdobrar para tentar ver se eu consigo pagar as dívidas, entendeu? E aí o que acontece? Eu tô nessa expectativa aí. E eu queria perguntar para o senhor essa questão dessa ação civil pública. Eu achei até legal, achei bem interessante essa forma de trabalho. Eu acho que é uma possibilidade da gente, de repente, conseguir ressarcir, né? Agora, como foi perguntado aí, e eu não consegui entender direito, como é que é a questão do seu do pagamento para o senhor? Isso vai ser no final no final da ação? Como é que é isso? Porque pessoal, eu tô sem dinheiro nenhum, eu tô meio desesperado. Adriano, deixa eu te falar uma coisa, né? Assim, o que a gente... vamos lá, né? Aqui, como eu disse, a gente está entrando... O tipo de trabalho que eu executo aqui é um trabalho que não é só distribuir uma ação. Tá? Eu não chego a distribuir uma ação e fico sentado. Aqui, como eu falei, a gente já levantou um monte de empresas, a gente já levantou quem são as pessoas. É um trabalho investigativo. O escritório tem um viés na área criminal. Tá? Esse é o nosso diferencial que nos faz aí ser uma referência no país nesse tipo de fraude. Nós somos fonte aí até dos veículos de comunicação. O que a gente faz é facilitar ao máximo o valor inicial que a gente cobra. Tá? Então, as medidas que nós adotamos são medidas que não têm custas, não tem também a questão da sucumbência. Se você for entrar com um processo, mesmo que alguém vá ficar sentado esperando o processo andar, tem as custas judiciais que você vai ter que pagar. Entre em contato com o nosso escritório, pede ali para falar com a Camila, ela vai te passar os custos, eu entendo que são baixos, a gente parcela ao máximo, tá? Mas é que eu não tenho como, eu já falei, é uma longa jornada, eu não tenho como investir sozinho, né? Para ter o resultado lá na frente. Tá? A gente precisa de um valor para manter a estrutura, tá? A gente tem, mas isso a gente facilita, até muito abaixo do que as pessoas até imaginam, tá? Mas eu tenho certeza que de qualquer forma, mesmo que não tenha nenhum, não seja isento, né, 100% isento, é um valor feito aí para democratizar esse acesso. Mais alguém, gente? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. No meu caso, eu fiz depósito via criptomoeda, pela Cucum. Aí eu estava aí nas carteiras que eu enviei as criptomoedas, o SDT, aí as carteiras enviou para outras carteiras que tinham mais de 900 mil dólares. Essas carteiras aí não tinham como entrar na Sim, empresa da USDT. Isso a gente está atrás. O trabalho que o ceifador faz, que bem falaram do ceifador, a gente também está atrás dessas carteiras, ele rasteia isso, mostra. A grande vantagem de trabalhar com o ceifador é isso, né? A polícia ela não tem, muitas vezes, o que a gente já tem. Então, o que a gente precisa é mostrar. Então, a partir do momento que você consegue seguir esse dinheiro e acompanhar as movimentações, você dá elementos para a polícia agir.
tá? Porque esses dias eu estava observando que eles fizeram várias movimentações das carteiras, né? Principalmente a carteira que eu enviei, que eu estava rastreando ela. E eles fizeram, e na carteira que eles enviou, aí tinha mais de 900 mil dólares. Dá mais ou Pessoal, menos 5 milhões. agora aproveitando aqui, eu vou puxar a orelha de vocês, tá? Eu sei que vocês estão sofrendo por conta disso, mas não. Gente, eu peguei aqui e eu não usei nenhum tipo de sistema absurdo. Eu não tive acesso a informações privilegiadas. Eu só fui no Google e comecei a olhar as empresas que vocês estavam ali depositando dinheiro. Gente, o dinheiro de vocês, eu imagino, pelo que o Adriano até falou, é o dinheiro suado do trabalho. Então, assim, pessoal, não dá para chegar e acreditar em qualquer coisa e colocar o dinheiro. Essas empresas, se você perceber que essa empresa, nenhuma corretora de investimentos, ela pode atuar no Brasil sem ter autorização da Comissão de Valores Imobiliários. Uma empresa, para vocês depositarem o dinheiro numa empresa que fala, eu sou da corretora, não sei o quê, tinha que verificar se ela tinha uma sede e um representante no Brasil. Com licença, Calans. Uhum. O que acontece? O detalhe foi a lavagem cerebral. É isso que as pessoas precisam, isso que o advogado que vai nos representar precisa passar para o juiz. Que assim, aqui tem médico, aqui tem assistente social, aqui tem todo tipo de profissão. Pessoas que trabalham com o público há muitos anos, que não cairia de jeito nenhum nessa situação. Porém, você começa num grupo que ele está falando sobre ações. Normal, até aí, um professor falando sobre ações. Tá bom, influencia em quê na minha vida? Nada. Eu vou olhar, se me interessar eu leio, se não, ok. Isso eles esticam por 30 dias, falando de ações, dando aula todo dia. Não interfere em nada. Quando ele começa a aplicar o golpe, você já está meio que viciada naquele conteúdo. Aí ele te dá um bônus. Aí com esse bônus, você começa a ver que... Esse golpe é o mais torpe que tem. Porque Agora para mim, ele é torpe. Não, mas eu vou falar o porquê eu estou falando isso, lógico que eu estou direcionando vocês para não cair mais nisso. Né? Verifica se tem CVM, verifica... Primeiro, não vai entrar em nada disso mais, tá? Mas se for entrar em alguma situação, verifica se é autorizado na CVM, se tem sede no Brasil, um representante. Mas eu digo que esse golpe é muito torpe, porque as pessoas, diferente do... E aí eu vou separar da pirâmide financeira, do esquema Ponzi, eu posso falar que esse golpe muitas vezes é movido pela ganância. Então a pessoa... Exatamente o que eu ia falar. 10% de rendimento. Aí fala, 10% eu vou colocar, porque se eu chegar eu vou ficar rico e tal. Então, não tem segredo, mas eu digo que esse golpe é muito torpe, até eu tenho clientes desse golpe também, né, em outros casos, e eu vejo que, porque as pessoas, a gente sempre fala que o ideal é que as pessoas, e aí quando eu sou entrevistado, eu sempre falo, a educação financeira é importante, e eu vejo que nesse golpe eles exploram as pessoas que estão buscando educação financeira. Então, acho que a torpeza está aí, porque você não dá nem para chegar e falar, não, porque o pessoal foi ganancioso ou coisa do tipo. Não, porque o pessoal foi querer aprender a investir. E aí, eles usam isso, né? Eu falo porque o Madison aqui, que é jogador, ele virou um amigo meu, a gente estreitou a amizade a partir dele ser um cliente, mas eu sei o que ele está passando, porque ele vem aqui quase todo dia, né? Mas esse golpe, ele estava na pandemia, ele queria aprender a investir o dinheiro dele que ele ganhou no Catar, lá jogando bola, e aí ele ficou, o cara ensinando, ele aprendendo, ficando mais confiante, aí quando ele estava confiante, o cara toma o dinheiro dele. Então, assim, é um golpe torpe, porque ele vai em pessoas que querem aprender, né? Elas estão, então eu digo que é torpe, mas de qualquer jeito, o puxão de orelha fica registrado. O problema, na realidade, é a vergonha de ter caído numa coisa dessa. Estou vendo que tem pessoas aqui com alto grau de instrução, né, e mesmo assim caíram. Eu já, como eu falei para vocês, né,
No Brasil, 14% da população já caiu nesse golpe. Se você for eliminar a classe, no Brasil, a classe D e a classe E, que não tem nem como investir, e aí você começa, aí você pega 14% da população, você está falando em classe A, B e C. Então, assim, classe A, B e C, que você tem pessoas na classe A, olha, eu tenho clientes que investiram 35 milhões em um caso. Aí você vai falar que essa pessoa, quem tem 35 milhões para investir? É um cara bem sucedido, um cara... Eu posso falar, na semana passada, quando foi? Sexta-feira passada, eu acompanhei um sobrinho do Abílio Diniz, numa oitiva de vítima de um caso desse. O cara é pobre, o cara não tem e tal, pô, o Diniz, cara, o cara... Na Rental Coins eu vi pessoas com 25 milhões aplicados. Sim, na Rental Coins você tem o Janguier Diniz, você tem o próprio Jusilei, que também nos procurou aqui, que é um jogador, tudo. Então, tem várias pessoas mesmo. Obrigado, doutor. Bom, em relação a dúvidas, porque o tempo está acabando de fato agora. Quantas pessoas você espera ter no grupo para entrar com a ação já? Não, eu vou entrar com a ação com o grupo que eu tenho, tá? Eu já tenho pessoas para entrar. Eu queria mais pessoas para ter mais prova. 1 minuto, pessoal. Nós vamos mandar os documentos por e-mail, doutor? Manda por e-mail os documentos. Vai terminar. Qualquer coisa a gente faz uma outra nessa semana, tá bom? Onde que fica seu escritório, Valance? Meu escritório é em Santos, São Paulo. Qual bairro? Eu estou aqui na Vila Matias. Ok, obrigada. Tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite.